Eu estava sentado no meu pequeno escritório bagunçado no terceiro andar do Centro Empresarial Guanabara, quando o celular vibrou com a mensagem de Leandro. Ao meu redor havia pilhas de relatórios de manutenção, manuais de equipamentos e anotações manuscritas das rondas da manhã pelo prédio. Minha mesa estava coberta de copos de café, diagramas técnicos e um sanduíche de padaria pela metade. Para qualquer um que passasse, parecia exatamente o que Leandro pensava. O espaço caótico de um supervisor de manutenção de baixo escalão que mal conseguia dar conta das responsabilidades. Li a mensagem novamente. Denunciei sua sala bagunçada para a administração. Alguém precisa manter padrões profissionais neste prédio. Talvez eles finalmente te mandem de volta para o almoxarifado, onde é o seu lugar. Você é um constrangimento. Havia uma foto anexada. Leandro tinha tirado uma foto do meu escritório pela janela e enviado para a administração do prédio com uma reclamação formal sobre condições de trabalho não profissionais que prejudicavam a imagem dos locatários corporativos. Coloquei o celular de lado e voltei ao esquema de ar-condicionado que estava analisando. O sistema de climatização do Centro Empresarial Guanabara precisava de atualização, e eu tentava determinar a abordagem mais econômica que não atrapalhasse as 15 empresas que alugavam espaço no prédio. O celular vibrou de novo. Outra mensagem de Leandro. A propósito, fechei a conta da Meridian hoje. Contrato de 5 milhões de reais. Continue consertando aqueles aparelhos de ar, hein? Alguém tem que fazer o trabalho braçal. Leandro era meu irmão mais velho, 3 anos a mais, e trabalhava no 18 grau andar como executivo sênior de vendas das Soluções Titan, uma das maiores locatárias do prédio. Eles ocupavam 4 andares completos, do 15 ao 18, no edifício de 20 pavimentos. E Leandro nunca me deixava esquecer a distância literal e metafórica entre nossas posições. No mundo de Leandro, ele era a história de sucesso. Ternos caros, conta de despesas corporativas, sala com vista, viagens de classe executiva. Eu era a decepção da família, trabalhando na manutenção do mesmo prédio onde ele fechava contratos de milhões, vestindo roupa de serviço em vez de marcas de grife, comendo sanduíche de padaria em vez de almoços com clientes em churrascarias. Nossos pais já haviam desistido de tentar mediar entre nós. Mamãe dizia coisas como: "Vocês dois fazem um trabalho importante do jeito de cada um." Mas o tom dela deixava claro de qual trabalho ela realmente valorizava. Papai tinha parado de perguntar sobre meu emprego depois que Leandro disse a ele que eu era basicamente um faxineiro com delírios de importância. O que nenhum deles sabia, o que Leandro especialmente não sabia, era que eu não trabalhava para a administração do prédio. Eu era a administração do prédio. Mais precisamente, eu era o dono do prédio. Todos os 20 andares, todos os 340 mil metros quadrados, todas as 15 empresas locatárias pagando aluguel todo mês para mim, incluindo as Soluções Titan, cujo contrato de renovação venceria em 6 meses. Eu havia comprado o Centro Empresarial Guanabara 8 anos antes, através de uma rede complexa de holdings e empresas de administração de imóveis. O prédio estava em dificuldades, 30% de vacância, manutenção atrasada, locatários insatisfeitos. Eu o comprei por 235 milhões de reais, menos da metade do que valia nos anos de boom. Depois passei 3 anos reformando metodicamente, melhorando sistemas e reposicionando-o como um prédio de escritórios premium de médio porte. Eu mesmo supervisionei grande parte da obra, aprendendo os sistemas do edifício, entendendo as necessidades dos locatários e construindo relacionamentos com todo mundo, da equipe de limpeza aos executivos das suítes. Agora o prédio estava com 98% de ocupação, cobrava aluguéis premium e valia aproximadamente 900 milhões de reais. Era a peça central de um portfólio de imóveis comerciais que eu havia construído, incluindo outros 6 imóveis pela cidade. Mas eu mantinha minha propriedade anônima, operando através da Guanabara Property Holdings, que por sua vez pertencia a uma série de entidades que no final levavam até mim. A administradora oficial do prédio era a Catherine Shin, que cuidava das relações diárias com locatários e locações. A equipe local me conhecia como Dante Oliveira, o responsável pela coordenação de manutenção e sistemas do prédio, o que era tecnicamente verdade, apenas incompleto. Eu preferia assim. Quando os locatários achavam que eu era da manutenção,
eles me contavam a verdade sobre os problemas. Quando os executivos achavam que eu não era ninguém importante, eles revelavam seu caráter real. E quando Leandro achava que eu era o irmão fracassado dele mal conseguindo se sustentar, ele mostrava exatamente quem ele realmente era. O interfone na minha mesa tocou. Dante, é a Catherine. Pode subir até a sala da administração? Precisamos discutir uma coisa. Já estou indo, respondi. A sala de Catherine ficava no 20º andar, escondida numa suíte que a maioria dos locatários nunca via. Quando cheguei, ela estava olhando algo no computador com uma expressão de divertimento e irritação misturados. Então disse ela sem preâmbulos: recebemos uma reclamação formal sobre sua sala, completa com fotos e um relatório detalhado sobre como o espaço não profissional do supervisor de manutenção reflete mal no prédio e levanta dúvidas sobre a competência da administração. Ela virou o monitor para me mostrar a reclamação de Leandro. Era completa. Eu tinha que admitir isso. Ele documentou a mesa bagunçada, as pilhas de papel, o jeito casual como eu havia jogado meu casaco de trabalho sobre uma cadeira. Ele até incluiu uma foto comparativa da própria sala impecável no 18º andar, sugerindo que aquele era o padrão que todos os funcionários do prédio deveriam manter. Seu irmão realmente não gosta de você, observou Catherine. Realmente não concordei. O que você quer fazer? Eu olhei novamente para a reclamação de Leandro. Não era a primeira vez que ele tentava me colocar em problemas ou me fazer demitir. Nos últimos 3 anos, ele havia reclamado para a administração sobre eu tirar pausas demais. Eu estava fazendo inspeções, relatado acesso não autorizado aos andares executivos. Eu estava checando sistemas de ar, exigido que eu fosse advertido por insubordinação. Quando eu disse que não podia priorizar a reclamação de temperatura da sala dele sobre um problema elétrico de todo o prédio, ele sugeriu a Catherine que o prédio contratasse funcionários de manutenção mais profissionais e se livrasse de casos de caridade familiar. Ou seja, eu havia deixado tudo passar porque não importava de verdade. Catherine sabia quem eu era. A equipe do prédio sabia quem eu era. As reclamações de Leandro não davam em nada porque eu era a pessoa para quem ele estava reclamando. Mas isso parecia diferente. Não era só criticar meu trabalho. Era Leandro tentando ativamente me sabotar, dedicando tempo do dia dele para documentar e denunciar, usando a posição numa grande locatária para dar peso à reclamação. Acho eu disse devagar que está na hora de Leandro entender a estrutura real de organização deste prédio. Catherine ergueu as sobrancelhas. Você vai contar para ele? Não exatamente respondi. Vou mostrar para ele. Pode agendar uma reunião com a equipe executiva das Soluções Titan. Diga que a propriedade do prédio quer discutir a renovação do contrato deles e algumas preocupações que surgiram. Amanhã, 14, na sala de conferências principal. Certifique-se de que Leandro esteja incluído. Afinal, ele é executivo sênior lá e demonstrou tanto interesse nos padrões de administração do prédio. Seria grosseria não convidá-lo. Catherine sorriu devagar. Isso vai ser memorável. Sim, concordei. Vai. Naquela noite, recebi outra mensagem de Leandro. A administração já respondeu à sua reclamação? Provavelmente estão tentando descobrir como te demitir sem parecer nepotismo. Encare, Dante. Você está fora da sua alçada. Sempre esteve. Algumas pessoas nascem para o sucesso. Outras nascem para serviços. Você é do segundo tipo. Aceite. Não respondi. Em vez disso, passei a noite revisando o arquivo do contrato das Soluções Titan. Foi uma leitura reveladora. Eles eram locatários havia 5 anos, desde pouco depois que eu comprei o prédio. O contrato inicial havia sido negociado quando eu ainda tentava preencher vagas, então os termos eram favoráveis. Aluguel abaixo do mercado, generosas verbas de melhoria, cláusulas flexíveis de rescisão, mas o comportamento deles como locatários tinha se tornado cada vez mais problemático. Geravam 3 vezes mais solicitações de manutenção que locatários de tamanho similar, atrasavam habitualmente as taxas de áreas comuns, haviam feito várias modificações não autorizadas no espaço. E, segundo a equipe, funcionários das Soluções Titan, especialmente o time de vendas no 18º andar, eram frequentemente dispensáveis ou rudes com as equipes de limpeza e manutenção. Leandro era aparentemente representativo da cultura da empresa, não uma exceção. O contrato deles venceria em 6 meses. Nas taxas atuais de mercado,
O aluguel dele subiria cerca de 37%, de R$ 190 para R$ 260 o metro quadrado. Para os 5.200 metros quadrados que ocupavam, isso representava uma diferença de cerca de 3,64 milhões de reais por ano. Eu suspeitava que eles esperavam termos favoráveis de renovação baseados no tamanho e no tempo como locatários. Eles estavam prestes a se decepcionar. Na manhã seguinte me vesti com cuidado, não com as roupas habituais de trabalho, mas com um dos ternos sob medida que eu guardava para reuniões de investimento imobiliário. Eu parecia diferente, polido, profissional, completamente diferente do supervisor de manutenção que Leandro estava acostumado a ver de calça cargo e botas. Cheguei à sala de conferências do 20 Grau, andar 30 minutos antes, e revisei a apresentação que Catherine havia preparado. Cobria atualizações do prédio, melhorias de capital, comparações de mercado e termos de renovação. Era completa, profissional e claramente vinha da propriedade, não da manutenção. Às 13h45, Catherine me mandou mensagem. Executivos das Soluções Titan estão aqui, incluindo Leandro. Ele perguntou por que foi convidado para uma reunião de contrato. Eu disse que a propriedade solicitou especificamente a presença dele por causa das comunicações recentes sobre padrões do prédio. Ele parece confuso e um pouco nervoso. Às 14h em ponto, entrei na sala de conferências. A reação foi imediata e variada. James Whitmore, o CEO das Soluções Titan, pareceu intrigado. Nunca tinha me visto. Rebecca Sato, a diretora financeira, olhou o relógio como se eu estivesse atrasado. Martin Kovac, o diretor de operações, rolava o celular e mal ergueu os olhos. E Leandro ficou completamente branco. Esse é meu irmão, disse Leandro, a voz estrangulada. Por que meu irmão está aqui? Ele é da manutenção. Boa tarde a todos, eu disse, sentando-me à cabeceira da mesa. Sou Dante Oliveira, proprietário do Centro Empresarial Guanabara e principal da Guanabara Property Holdings. Obrigado por reservarem tempo para esta reunião. O silêncio que se seguiu foi profundo. A cabeça de James Whitmore virou-se para Leandro. Rebecca Sato parou no meio do gole de café. Martin Kovac finalmente ergueu os olhos do celular, a expressão mudando de tédio para atenção afiada. Desculpe, disse James com cuidado. Você é o dono deste prédio? Sou dono há 8 anos, confirmei. Comprei em 2018, supervisionei a reforma e o reposicionamento, e mantive a propriedade através da Guanabara Property Holdings. Catherine Chin, que vocês conhecem como administradora, trabalha para mim. Leandro fez um pequeno som engasgado. Continuei como se ele não tivesse falado. Catherine e eu fazemos a maioria das comunicações da propriedade através da empresa de administração, mas de vez em quando gosto de me reunir diretamente com locatários importantes, especialmente quando os contratos estão para renovar e especialmente quando surgiram questionamentos sobre padrões do prédio e competência da administração. Puxei o primeiro slide da apresentação. Mostrava os indicadores de desempenho do Centro Empresarial Guanabara ao longo de 8 anos, taxas de ocupação, retenção de locatários, melhorias de capital, valorização do imóvel. Os números eram impressionantes. Era claramente um imóvel bem administrado e bem-sucedido. Como podem ver, eu disse, o Centro Empresarial Guanabara tem sido um dos imóveis comerciais de melhor desempenho da cidade. Mantivemos ocupação acima de 95% por 6 anos consecutivos, índices de satisfação dos locatários acima da média do setor e sistemas do prédio que superam as exigências técnicas. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu através de administração cuidadosa e investimentos significativos de capital. Rebecca Sato assentia devagar, o cérebro de diretora financeira processando as informações. São números fortes, muito fortes. Obrigado, respondi. Trabalhamos duro para manter padrões, o que me leva ao objetivo da reunião de hoje. O contrato das Soluções Titan vence em 6 meses e precisamos discutir os termos de renovação. Mas primeiro quero tratar de algumas preocupações sobre como as Soluções Titan têm operado como locatária. Puxei um novo slide com dados de solicitações de manutenção. Nos últimos 5 anos, as Soluções Titan gerou em média 43 solicitações por mês. Isso é aproximadamente o triplo da taxa de locatários comparáveis.
Muitas dessas solicitações são para questões que deveriam ser resolvidas internamente: equipamentos de escritório, preferências pessoais de temperatura, questões cosméticas que não afetam a funcionalidade. Martin Kovac se mexeu desconfortavelmente. Somos um locatário grande. Temos mais espaço, mais funcionários. Normalizei os dados por metro quadrado e número de funcionários, eu disse. Mesmo considerando o tamanho, vocês ainda geram 2, 3 vezes mais solicitações que locatários semelhantes. Isso representa custo e alocação de recursos adicionais do nosso lado. Próximo slide. Além disso, vocês têm em média 43 dias de atraso nas taxas de manutenção de áreas comuns nos últimos 3 anos. O contrato exige pagamento em até 30 dias. Os atrasos criam sobrecarga administrativa e complicações de fluxo de caixa. O rosto de Rebecca ficou tenso. Como diretora financeira, os pagamentos atrasados eram responsabilidade dela. Continuei mostrando fotos. Vocês também fizeram várias modificações não autorizadas no espaço. Sala de conferências no 16 teve paredes movidas sem aprovação. Sala de descanso no 17 teve alterações hidráulicas feitas por contratados sem licença. Suíte executiva no 18 teve obras elétricas que não atendiam norma e tiveram que ser refeitas por conta do prédio. James Whitmore parecia cada vez mais desconfortável. Eu não tinha conhecimento da maioria desses problemas. Por que não fomos informados de que era um problema? Foram informados, eu disse calmamente. Catherine enviou notificações formais em 6 ocasiões separadas nos últimos 2 anos. Foram endereçadas ao gerente de facilities de vocês e com cópia para sua sala. Não foram respondidas. Puxei cópias impressas das notificações com confirmações de entrega. Rebecca pegou e começou a ler, a expressão escurecendo. Mas o problema mais preocupante, eu disse, é o padrão de comportamento em relação à equipe do prédio. Documentamos múltiplos casos de funcionários das soluções Titan, tratando trabalhadores de manutenção, equipe de limpeza e pessoal do prédio com desrespeito ou desprezo. Isso cria um ambiente hostil para nossos funcionários e reflete mal tanto na empresa de vocês quanto no prédio. Leandro tinha ficado em silêncio o tempo todo, mas agora encontrou a voz. Isso é ridículo. Tratamos a equipe bem. Vocês não podem basear uma decisão de contrato em alguns funcionários dizendo que se sentiram desrespeitados. Não estou baseando em alegações, eu disse. Estou baseando em incidentes documentados. Querem revisar? Puxei outro slide. Era um registro detalhado com datas, horários, incidentes específicos e testemunhas. Várias entradas faziam referência específica a Leandro Oliveira, executivo sênior no 18 grau andar, sendo dispensável, exigente ou abertamente rude com funcionários do prédio. Uma entrada chamou a atenção de James Whitmore, 15 de março de 2024. Leandro Oliveira, executivo sênior de vendas, repreendeu a equipe de limpeza por esvaziar o lixo durante o horário comercial. Exigiu que voltassem após as 19, mesmo que o turno deles terminasse às 18. Ameaçou demiti-los quando explicaram a política do prédio. Leandro disse James em voz baixa. Isso é preciso. O rosto de Leandro ficou vermelho. Eles estavam atrapalhando nossa reunião com o cliente. Eu só estava tentando manter padrões profissionais. Ameaçando demitir funcionários do prédio que não trabalham para nós e estavam seguindo a escala deles, a voz de James estava gelada. Essa é sua definição de padrões profissionais? Existem 17 incidentes documentados envolvendo especificamente Leandro, eu disse, e outros 43 envolvendo funcionários das soluções Titan nos 4 andares de vocês. Para comparação, nosso próximo maior locatário tem 4 incidentes desse tipo em 5 anos. No total, vocês têm 60 no mesmo período. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de Rebecca folheando a documentação que eu havia fornecido. Eis o que estou tentando entender, eu disse, dirigindo-me diretamente a James. A Soluções Titan está pedindo renovação de contrato num prédio onde as taxas de mercado subiram significativamente. Vocês presumivelmente vão pedir termos favoráveis baseados no tempo e no tamanho como locatários. Mas, da perspectiva da propriedade, vocês têm sido um locatário difícil que gera custos extras, paga atrasado, faz modificações não autorizadas e cria problemas de administração com outros funcionários do prédio. Me ajudem a entender por que eu deveria oferecer a vocês termos de renovação abaixo do mercado.
James Whitmore parecia querer desaparecer. Rebecca Sato ainda lia os documentos, a expressão cada vez mais severa. Martin Kovac não olhava mais o celular, e Leandro me encarava com uma expressão de horror absoluto enquanto percebia o que estava acontecendo. Acho que precisamos tratar esses assuntos internamente, antes de discutir termos de contrato, disse James finalmente. Eu não fazia ideia de que nosso comportamento como locatários tinha sido tão problemático. Isso é inaceitável. Agradeço isso, eu disse. Mas, da minha perspectiva, padrões importam mais que promessas. Vi esses padrões por 5 anos. A pergunta é, que mudanças realmente me convenceriam de que a renovação faz sentido para ambas as partes? Que tipo de mudanças você está procurando? Perguntou Rebecca. Agora toda profissional. Eu listei. Primeira, uma política clara e treinamento sobre tratamento respeitoso à equipe do prédio. Funcionários do prédio nunca devem ser ameaçados, menosprezados ou tratados como inferiores. São profissionais fazendo trabalho especializado. Merecem respeito. Concordado, disse James imediatamente. Segunda, tratamento adequado de solicitações de manutenção e modificações no prédio. Sigam os canais corretos, obtenham aprovação para mudanças, usem contratados licenciados. Isso não é negociável, é cumprimento básico do contrato. Terceira, pagamento pontual de todas as taxas. E quarta, preciso saber que a liderança das soluções Titan leva esses assuntos a sério. Não só reconhece, mas aborda ativamente a cultura que os criou. James Whitmore sustentou meu olhar. Você tem razão. E assumo total responsabilidade por não ter percebido isso antes. Estávamos tão focados em crescimento e aquisição de clientes que negligenciamos a cultura interna e nossos relacionamentos com prestadores de serviço. Isso muda agora. Ele se virou para Leandro. Leandro, você e eu precisamos ter uma conversa particular depois desta reunião. Várias conversas, na verdade. Leandro tinha passado de vermelho a pálido. Puxei o slide final com os termos propostos de renovação. O aumento era significativo, mas justo, 37% para a taxa de mercado com reajustes modestos. Taxas diárias comuns calculadas pelo custo real com prazos mais rigorosos. Todas as modificações exigindo aprovação por escrito e uma nova cláusula sobre tratamento respeitoso à equipe do prédio, com consequências específicas para violações. Esses são os termos que estou preparado para oferecer, eu disse. Vocês têm 60 dias para decidir se a renovação faz sentido para as soluções Titan. Rebecca revisou os números cuidadosamente. Isso é um aumento significativo em relação à nossa taxa atual. Reflete uma diferença de 8 anos entre a taxa negociada de vocês e o mercado atual, respondi. A reunião terminou com as soluções Titan aceitando os termos condicionalmente, com promessas imediatas de mudanças. Mais tarde, naquela noite, Leandro apareceu no meu escritório verdadeiro no 20º andar. Ele estava desarrumado, a aparência impecável destruída. Olhou ao redor do escritório executivo com janelas do chão ao teto, móveis modernos e modelos arquitetônicos dos meus vários prédios. Há quanto tempo você tem este escritório? Perguntou, a voz falhando ligeiramente. 8 anos, respondi, desde que comprei o prédio. O outro, no 3º andar, é meu espaço de trabalho onde reviso relatórios de manutenção e estudo os sistemas. Este é onde cuido dos assuntos da propriedade. Por quê? Perguntou. Por que fingir ser da manutenção? Por que não contar para todo mundo que você é o dono? Porque eu aprendi mais assim, respondi simplesmente. Quando as pessoas acham que você não é ninguém importante, elas mostram quem realmente são. Leandro afundou na cadeira. Pediu desculpas. Admitiu que havia sido um irmão terrível por anos. Perguntou se eu o odiava. Respondi que não, porque ele era meu irmão, e eu preferia construir coisas a destruir relacionamentos, mas não toleraria mais abuso. Nos meses seguintes, observei a transformação de Leandro com otimismo cauteloso. Ele não era perfeito, mas estava tentando. Pediu desculpas à equipe do prédio, ajudou a implementar o novo programa de treinamento cultural das soluções Titan. Foi colocado num plano de melhoria de desempenho. A empresa renovou o contrato nos termos propostos. 1 ano depois, o Centro Empresarial Guanabara foi destaque numa publicação de imóveis comerciais como um dos prédios de médio porte melhor administrados da cidade. Leandro foi citado no artigo, não como executivo locatário,
mas como alguém que havia se voluntariado para aprender a administração predial e ficado surpreso com sua complexidade. Nossos pais emolduraram o artigo. Mamãe disse que se orgulhava de nós dois. E todo sábado de manhã, Leandro ainda aparecia às 8 horas para ajudar na coordenação de manutenção, inspeções e revisão de sistemas. Ele não era bom nisso, mas estava tentando. E isso importava mais que competência, porque no final das contas, o sucesso não é sobre o escritório que você tem nem o cargo no cartão de visitas. É sobre quem você escolhe ser quando acha que ninguém importante está olhando. E às vezes o irmão que você despreza como funcionário de manutenção acaba sendo o dono de todo o prédio e te ensina o que realmente importa.